saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Pois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntaram. Ave Maria. The Bluetooth device is ready to pair. Music play mode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos. E nós vamos trazer mais uma mensagem, levar até você uma mensagem do Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu às mansões dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão do Santo, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós vamos pegar um texto do livro de São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 6. Não julgue. Não julgue para não ser julgado, pois você será julgado como o que julga, com o seu julgamento. Como o que julga, serão medidos como a medida com que medir. Porque você repara um cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que tem no teu olho e seu próprio olho. Ou como poderá você dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando você tem no seu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então você verá bem melhor para tirar o cisco do olho do teu irmão. Você verá bem melhor para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não dê aos cães o que é sagrado, nem jogue suas peles aos porcos, para que eles não pisoteiem e voltando
te dilacere você. Nós podemos dizer, mas esse texto é muito pesado. Jesus não tinha essa... Jesus não tinha essa índole, ele era uma pessoa, Nós temos às vezes a gente tem, isso Jesus era, não, Jesus é. Ele não tem um temperamento descontrolado. É que quando ele está falando esse texto, os apóstolos estão ouvindo, mas ele não está falando para os seus apóstolos. Vou repetir para depois a gente falar alguma coisa, porque o texto é: não julgue para não ser julgado, pois você será julgado como o julgamento com que será medido com a medida que medir. Porque você vê o cisco que está no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no teu próprio olho. Ou como pode você dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco que está no seu olho, quando você mesmo tem uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então você verá bem melhor para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê aos cães o que é sagrado, nem jogue suas pérolas aos porcos, para que eles comam, coma e as pise, e voltando dilacera você. Parece um pouquinho difícil, né? Mas aquele povo é o mesmo povo de hoje, com a diferença. Jesus falava para um povo que não queria ouvir, não gostava de ouvir ele, porque eles, digo assim, os chefes, os donos da coisa, né? Que se sentiam dono de tudo. E Jesus aqui alerta, ele está falando para todo mundo. Por que que Jesus diz: não julgue? Porque depois, com o mesmo juízo que você jurar, você será julgado. Com a mesma medida que você medir, os outros vão medir você. Ou como pode você dizer a teu irmão: deixa eu tirar o cisco que está no teu olho, quando você tem uma trave no seu? Tira primeiro a trave do seu olho, depois você vê bem melhor para tirar ao seu irmão. Não dê aos cães o que é santo, que ele fala sagrado. Não atire pérola aos porcos, porque depois que eles comerem, eles voltam e te dilaceram. Pesado, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, desde quando eu comecei esse pequeno trabalho, o meu objetivo é o mesmo, não muda. É esclarecer um pouco o que Jesus quer dizer para nós, o que Jesus pode fazer por nós. E se nós queremos que Ele faça, né? Porque tem hora que eu me pergunto, eu trabalhei mais de quase 50 anos servindo ao povo através da igreja, sem ganhar nada. E o que eu recebi e recebo até hoje foi inimizade, malquerença. Eu mesmo não tenho inimigo. E sempre falei que eu sempre, a minha função sempre foi mais falar. Eu fui de tudo, mais de 50 anos. Mas as pessoas que não se sabem o porquê, se é porque eles não gostam, porque lá eles são obrigados a ir.
quando se trata de preparação, eles é preciso ir. E muitas das vezes percebia que iam obrigado. E aí a gente devagar vai puxando, como diz Jesus aqui, né? Jesus está falando para aquele povo, não, por que julgas? Com o juiz que você julga, vão julgar você. Com a medida que você mede, os outros vão medir você também. Por que vê tu um cisco no olho do teu irmão e não vê um pedaço de pau que está no seu, tampando tudo? Ou como pode tu dizer, deixa eu tirar o argueiro do seu olho, enquanto você está cego, né? Em outro trecho, em outro texto, ele diz, cego guia no cego, ambos caem no buraco. Então, não é desse texto aqui, mas é preciso a gente trazer para esclarecer melhor a nossa mente, né? E aí o versículo 6 é o mais, que parece mais pesado. Não dê aos cães o que é santo, nem atire pelos porcos, porque eles comem, depois volta contra você e te dilacera. O que isso significa? O que é pérola? O que é essas pérolas? A palavra de Deus é uma pérola. O sacramento do batismo é uma pérola. O sacramento do crisma, o sacramento da penitência, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, a unção dos enfermos, são tudo pérola sagrada. E aí, quando eu leio esse texto, meu Deus, o que mais eu tenho feito, né? Porque a gente não sabe quem está na nossa frente. As pessoas não vêm com ligeiro na testa e dizem, olha, eu estou precisando de ouvir, eu estou precisando de Deus. Quando alguém faz isso, eu preciso de ajuda, que eu não estou bem e não sei o que fazer. Até porque hoje tem recurso para tudo, né? Tem muita gente que não se confessa, mas não sai do psicólogo, conta toda a vida dele para uma outra pessoa que... E é para os amigos também. E o não dê aos cães o que é santo, Jesus não está falando de cão, está falando de pessoas mesmo. Ele está chamando de cachorro, sim. Não dê aos cães o que é santo e nem atire pelos porcos. Porque o cachorro não sabe o que é santo, ele come e diz ele, depois ele volta e te lacera, te morde, te estraçaia. E você pega um colar de pel lá, joga no chiqueiro de porco, o porco não sabe o que é aquilo, ele vai fuçar, encher, sujar de lama. Agora pega aquele colar e dá para uma mulher analfabeta, mas que não entende nada, que ela sabe o que fazer com ele. Então é duas comparações que ele faz aqui, uma santíssima, né, e a outra pessoal. E o Senhor faz com muito jeito, porque os apóstolos, os discípulos dele estão ouvindo e vão falar mais tarde aqui do que ele falou. E os outros ele está pegando pesado mesmo com eles, porque eles são mestres de julgar, são doutores da lei, são escribas e uma letra de rato que só roubava do povo, enricava e deixava o povo cada dia mais pobre, tomava a casa das viúvas. Se o marido da mulher morresse e não tivesse filho homem, tomava a propriedade dela, ou a casa, o que tivesse, eles tomava. A mulher não podia administrar nada, nem a própria casa, vai para a rua. É por um desses motivos que Jesus disse para João, agonizando, diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Se Jesus tivesse irmãos, ele ia entregar a mãe para um conhecido, estranho? João estava acompanhando ele, fazia 3 anos, mas era estranho, não era parente. Eis aí a tua mãe, filho, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E disse que daquela hora em diante, São João levou Nossa Senhora para casa e só deixou ela
um pouco quando as coisas começaram, quando ele viu que Jerusalém ia desabar mesmo, ele deixou ela com Lázaro um tempo, enquanto ele foi para a Turquia preparar um outro lugar, e lá ele viu que era pior um pouco. Então comprou, fez uma casa nas montanhas de Éfeso, bem longe da cidade, e colocou ela lá, e colocou, como ele não podia estar ali, que ele tinha que estar, ele não trabalhava só ali na Turquia, tem umas comunidades que Paulo deixou também na Ásia Menor, e ele atendia tudo. Mais 3 moças cuidavam de Nossa Senhora. Seria freira, né? Não era chamada de freira, mas eram moças que Paulo tinha instruído, que opinaram para servir a Deus totalmente, sem, porque segundo ele, a mulher casada não serve a Deus, porque ela casou para servir o marido. Ainda mais naquele tempo, a mulher era um objeto, né? Hoje, graças a Deus, essas mulheres estão aí mostrando que sabe fazer as coisas até melhor do que nós, os homens, e acontecendo tragédia que a gente vê que é vergonhoso, como é o crime de feminicídio, certo? Mas preste atenção no pequeno texto, não julgue. Porque às vezes você está julgando uma pessoa e você é pior do que ela. É isso que Jesus quer dizer. Às vezes você está vendo um defeito na pessoa e você tem 10 vezes pior do que aquele, né? Que é a questão do pecado. O pecado ofende as pessoas. O meu pecado não ofende só a mim, porque a preocupação de não pecar. Porque o meu pecado ofende a mim, ofende a minha família, ofende a quem está mais perto, ofende a natureza, ofende os animais. Por que é que nós não temos mais? Muitos animais já desapareceram do nosso habitat? Porque os nossos pecados ofendem a tudo, a natureza. E o homem perdoa de vez em quando. Deus perdoa sempre. Aí dizia o padre que foi o nosso primeiro padre, com muito culto. E por mais a natureza se vinga. Inclusive ele era de Caxias do Sul. Mas morreu muito jovem num acidente onde nós não tínhamos padre. Os padres eram emprestados de Caxias do Sul. E morreram 3 padres de uma vez só e o irmão. E um dos padres que morreu era daqui. E o outro que estava vindo com ele vinha para cá e os outros eram de Nova Andradina. Tudo de Caxias do Sul, porque a nossa diocese não tinha padre. E a gente sabe o que é uma igreja sem padre, é a mesma coisa que uma casa sem pai, sem dono. Que as crianças fazem o que quer, a mãe faz o que quer, não tem regra, não tem limite, né? E na educação dos filhos, não pode ser educado somente com a disciplina do pai ou da mãe, tem que ser de comum acordo, para que a criança cresça sabendo que ele tem um pai e uma mãe. Porque nós temos algumas pessoas que, quando casam, se amam que se derretem, né? Mas depois, na educação do filho, começa a educar o filho, não, começa a punir o filho, às vezes para punir a mulher. Ou punir o filho, às vezes a mulher, porque não pode punir o marido. E a criança cresce com a cabeça bagunçada. E quando alguém fala alguma coisa, diz, não, o filho é meu, eu faço o que eu quiser. Não é assim não. Não é seu, você faz o que você quiser. Porque nós somos as meninas dos olhos de Deus. Não é depois que nasce, no momento que a criança é concebido, ele já está escrito na palma da minha mão, diz o Senhor, Deus através do profeta Isaías. Teu nome está escrito na palma da minha mão. Ele não chama por apelido, chama pelo nome. E Jesus usa muitas vezes, porque Jesus durante os 3 anos de missão, ele não viveu como Deus, ele nasceu como pessoa comum, se criou como pessoa comum, fugindo, teve que fugir da terra deles, foram para o Egito, a terra que eles odiavam, para não morrer,
porque Herodes mandou matar todas as crianças dali dos arredores, de 2 anos para baixo. E Jesus ficou lá, mais ou menos eles ficaram de 8 a 9 anos, e era justamente por isso, e na época o Egito estava sendo dominado pelos persas, e por isso que Jesus, a família de Jesus, falava aramaico, porque lá eles foram obrigados a aprender aramaico, porque era a língua que todos os refugiados que estavam no Egito tinham que aprender a língua de quem mandava, não era a língua egípcia, né? E quando eles voltaram, para não bagunçar a cabeça do menino, então eles continuaram falando aramaico. Mas é claro que Jesus depois aprendeu o grego, aprendeu não o latim, porque o latim não fazia parte da vida deles, mas o grego e a língua daquele povo era hebraico. Mas Jesus e sua família falavam aramaico. Jesus citou a Sagrada Escritura 350 vezes. E das 350, e as 300 vezes, e ele não andava com a escritura embaixo do braço. As escrituras ficavam na sinagoga. Mas ele estudava, né? E dessas 350, 300 vezes ele citou dos 7 livros que nós chamamos deuterocanônico, que outras religiões desprezam porque os judeus desprezaram aquele livro, né? E os judeus hoje não têm uma Bíblia, eles têm um livro chamado Torá, e só tem 29 livros, né? A nossa tem 73, a deles tem 60 e pouco, né? Mas o que nós precisamos de Jesus? O que é que nós precisamos? Eu preciso me converter ao Senhor. Como é que eu vou me converter ao Senhor? Através da minha igreja, onde eu fui batizado ou não fui. Então está na hora de ir lá fazer sua inscrição. Procure a paróquia da sua igreja, que tem uma secretaria, faça sua inscrição, vai fazer catequese para você ser batizado e receber os outros sacramentos. Os sacramentos são uma sequência. Pérola sagrada, não se esqueça. Que é por isso que Jesus diz, não dê os cães o que é santo, nem atire pelos porcos. Tá? Versículo 6 do capítulo 7, não, Deus que citei agora. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos o que dizer, mas eu não posso vir aqui dizer o que eu quero. Primeiro eu tenho que me orientar, me informar bem, para eu chegar aí e falar. Se não falar qualquer coisa, eu vou bagunçar a cabeça de vocês. Aí eu me lembro que trabalhando no retiro, que era 3 dias. 3 dias o pessoal que ia fazer. Nós que ia trabalhar, chegava era 4 dias trabalhado e dormia muito pouco. Mas eu lembro de um irmão, amigo nosso, um português, e naquele retiro eu não estava, e era 2 equipes. Quando a gente chegava, até a hora do almoço, as 2 equipes. Depois separava, que uma é a equipe da cozinha e a outra do corredor. E eu naquele encontro eu estava no corredor. E aí na frente de 100 e poucas pessoas que estavam fazendo pela primeira vez, e 3 padres que estavam fazendo também. Só que os padres já têm um privilégio, já participam de tudo, enquanto estão, e os outros não. E aí eu amava aquele português da palestra dele, e aí quando ele chegou com a maior simplicidade, para mais de 100 pessoas, 3 padres estavam ali, eu falei, meninos, o negócio é o seguinte, eu estava ali conversando com Jesus, e ele mandou falar isso aqui para vocês. Aí abriu a mala e começou a falar. Só que era mesmo, antes da gente dar uma palestra, você ficava um tempão no Santíssimo, escondido para eles que eles não vissem. Eles só ia ver tudo aquilo depois, nem tudo, né? Mas é muito bonito a pessoa que tem carisma. Eu vim aqui trazer para vocês um recado de Jesus. Eu estava conversando com ele ali, e ele veio
me falou isso que eu vou falar para vocês. Que é o que eu faço aqui. Eu não sei quem está na minha frente. Como Jesus fala do julgamento, pode ter pessoas aí na minha frente, culto, sábio, com muito mais conhecimento que eu, mas aí eu não tenho medo, porque o sábio, ele gosta de saber. E o que ele escuta deixa mais sábio. Agora o insensato não. O insensato, ele prefere não aprender nada porque ele é insensato. Essa palavra não é certa para não ofender, né? Mas o sábio, quando ele escuta, fica mais sábio. O insensato que não escuta, porque ele não gosta da pessoa que está falando, aí ele não escuta, então ele fica mais burro, né? Menos sábio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero desde já, ainda nós estamos na Páscoa, né? Daqui até, já passamos 2 domingos de Páscoa, ainda falta 4. E essa Páscoa é tempo de ressurgir dos mortos. Jesus está conosco nesse tempo, revitalizando aqueles que andam meio cabisbaixo ou que estão um pouco desinformados. Lembra do texto? São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 6. E o versículo 6 é pesado, né? Todo ele é pesado. Mas Jesus está falando com um povo que ele não era ninguém para eles. E, por não ser ninguém mesmo, é que aquele povo, no ano 70, desapareceu da face da terra. Todos. E ele profetizou. Foi ele que veio fazer? Não. Foi o Império Romano, botou um cerco em Jerusalém, no ano 70, após o nascimento de Jesus Cristo. Jerusalém não ficou, ele tinha falado para os apóstolos, não ficou pedra sobre pedra, demoliram tudo, mataram todo mundo, sobrou algumas moças jovens que eles levaram para ser escrava, mas homens e mulheres não sobrou ninguém. Mataram tudo. A gente vê essas coisas acontecendo por aí, e ele também já profetizou tudo o que nós estamos vivenciando hoje, mas a gente acha que não é. Mas a gente crê demais, reza comigo. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos os degradados, filhos de Eva, a vós esperando, gemendo, chorando nesse quadro do lar. E a poça por advogada nossa e sua salve misericordioso nos roubei, depois destes termos mostrar Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ou clemente ou piedosa dulce sempre de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Miguel Arcanjo, protegei e defendei-nos com vosso escudo contra os ilustres lados do demônio. Seja ele dominado por Deus instantaneamente, peço a vós, príncipe da milícia celeste, pela atitude divina, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que pelo mundo procurando perder as almas. Peço o auxílio de São Rafael e de São Gabriel, junto com São Miguel Arcanjo, para que auxilie os nossos anjos da guarda junto a Jesus. É bonito, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Mãe do Céu, nosso livro de cabeceira, nossa arma, nossa carabina não, meu revólver, não tem melhor do que esse aqui, terço. E a palavra de Deus, que tem a minha aqui, vocês estão vendo que tem, né? Está aberto nos Salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdejantes pastagens me fez descansar. Sob águas tranquilas me conduz, restaura minha alma. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, não temerei mal algum, porque o Senhor está junto. O Senhor está junto de mim. O seu bastão, o seu cajado me deixa tranquilo. Diante de mim, prepara a mesa à frente dos opressores. Unge minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por dia sempre. Muito obrigado a todos.
Espero que tenha uma ótima noite, uma ótima semana. É o meu desejo de coração. Eu não venho aqui brincar com as pessoas. E desejar que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre você e repouso na sua casa, em tudo que você faz, em tudo que você precisa. E que você, se estiver dormindo, acorde sim. Acorde, porque vale a pena ser jovem com Jesus. Vale a pena ser adulto com Jesus. Vale a pena envelhecer com o Senhor. É maravilhoso, ok? Louvado seja o nosso nome. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esquecido na praia. Esquecido na praia, a pescar, vai mistiar o trepasteiro, mas voltar o sombrio, dando os perigos do mar. Tava vazio, pois precisava pescar. Desce Jesus, daqui a pouco se acende uma luz. Preciso pescar diferente, o povo já sente que o tempo chegou. Viram